Me chamo João Arthur, e essa é a apresentação da proposta de trabalho acadêmico. Consiste em um trabalho acerca da filosofia do fascismo italiano e a sua vinculação, relação com o direito, os fundamentos filosóficos da ordem jurídica italiana. O tema, nesse sentido, é amplo, mas pode ser delimitado para algumas questões que vão ser, digamos assim, as hipóteses objetivas do trabalho. Antes disso, é preciso dizer desde já o problema a qual esse trabalho se relaciona. O conceito de fascismo sofre de uma polissemia decorrente da sua utilização política, bem como de uma promiscuidade existente de certos interesses privados na área acadêmica. Essa polissemia, esses interesses privados, facilitam a utilização da conceituação do fascismo. Como exemplo disso, eu juntei o Renzo de Felice, que é um autor italiano que se debruça sobre o fascismo, e ele vai analisar, ele vai afirmar que já na década de 60, parlamentares de esquerda vão se utilizar dessa polissemia, dessa instrumentalização política do fascismo para atacar qualquer sorte de parlamentares de direita. Então, há esse problema dessa polissemia, dessa utilização política do conceito de fascismo, que, mais particularmente no que concerne a esse trabalho, dificultou a compreensão da legislação política dos institutos, das legislações esparsas promulgadas no Reino da Itália e também na República Social Italiana. Dificultou largamente porque essa polissemia e essa utilização, essa instrumentalização do fascismo, da conceituação do fascismo, uma dessas consequências é a afirmação de que o fascismo constituiria uma mera manifestação irracional, desprovida de qualquer natureza, de qualquer substância filosófica, doutrinária, política. Seria apenas uma reação violenta a determinados fatos e realidades existentes à época do pré-Segunda Guerra Mundial. Pois bem, há esse problema e as hipóteses que eu vou tratar é de que o regime fascista mussoliniano ele dispõe assim de uma sistemática, de um sistema bem fundamentado, um sistema coerente, filosófico, político, ideológico, que dava corpo, fundamento ao regime político fascista. O maior expoente nesse sentido é Giovanni Gentili, o pensador do atualismo ideal ou do idealismo atual, uma corrente hegeliana. Essa é uma das hipóteses. A segunda é que houve, por meio das legislações, das instituições, dos órgãos políticos fascistas, uma concretização da filosofia. Vale dizer, legislações como a Carta del Lavoro, ou como as legislações promulgadas pela República Social Italiana, que previram e realizaram a socialização de propriedades privadas, elas estavam concretizando as anteriormente, previamente formuladas teorias filosóficas políticas do fascismo. Nesse particular, enquanto tratando dessa hipótese,
eu também vou é uma hipótese de que durante o regime houve sim um retardamento, um atraso dessa concretização da filosofia na legislação em razão de circunstâncias materiais geopolíticas. A justificativa e a relevância se conectam muito com o problema, no sentido de que há uma exasperada reideologização do termo fascismo, mas tão somente para instrumentalizá-lo e utilizá-lo como uma arma contra indivíduos e grupos que, na verdade, nada se assemelham e que não possuem as características do que foi o fascismo do século passado. Há, portanto, uma premente relação entre a realidade atual e o tema tratado. Sobretudo porque, ainda hoje, essa polissemia e esse desinteresse em compreender o fascismo enquanto uma realidade histórica que dispunha de características não cambiantes, mas sim que se apresentaram durante aquele período, 1922 e 1945, isso tem uma grande influência, essa não análise disso, não levar essas coisas em considerações, acabou influenciando para não haver uma análise mais detalhada da dogmática, da legislação, dos institutos fascistas e essa foi a centelha para minha dúvida, em que grau essas legislações foram efetivadas. Embora promulgadas, discute-se em que grau houve um cumprimento dessas leis. Inclusive, autores como James Gregor, vai tratar no Mussolini Intellectuals da concretização da legislação da República Social Italiana, que foi, digamos assim, a que mais expressou um caráter ideológico. Ele vai tratar que, embora as circunstâncias impediram a socialização das empresas como ideologicamente, filosoficamente pretendidas, houve sim mais de 70 propriedades privadas, grandes indústrias, inclusive indústrias pertencentes à Fiat, que foram socializadas, né? Passaram a ter como acionista majoritário, em linhas diretas, proprietário, o Estado fascista da República Social Italiana. Então essa é a importância desse tema que ainda não foi substancialmente, né, não foi dada a devida atenção, não justifica este trabalho. Ademais, como objetivo, pretende-se demonstrar a existência desse sistema ideológico filosófico que fundamentou o fascismo e pretende-se investigar, como acabei de expor, em que medida esse sistema se materializou, ele foi expresso, positivado na legislação fascista. Aliás, pretende-se estudar também, investigar como a legislação como um todo teve a sua relação com o regime fascista. Inclusive a legislação já vigente, né? A legislação que foi recebida por Mussolini quando ascendeu ao parlamento como primeiro-ministro e depois quando passou a exercer o poder ditatorial. A metodologia vai ser sobretudo qualitativa e vai se fundamentar em documentos que vão desde a área filosófica, política,
do direito, é claro, e também da história. Por isso que se utilizarão fontes primárias, inclusive do próprio Benito Mussolini e Giovanni Gentili, bem como de fontes primárias legislativas e secundárias no que se refere à análise do regime fascista, análise posterior de acadêmicos. Como fonte primária, ademais, também há as obras de Giovanni Gentili, né? Sobretudo no que se, as que falam a respeito da sua teoria idealista e da reforma educacional realizada. A teoria de base, inclusive, nesse sentido, vai ser a de Giovanni Gentili, que é o atualismo ideal, embora o sistema filosófico fascista não se limite a isso, havendo à época correntes anti-atualistas, gentilianas, dentro do regime fascista, havendo correntes filosóficas antagônicas, linhas diretas. É isso.